Olá, entusiastas do desconhecido, pesquisadores e seguidores do nosso podcast. Pegue seu café, sua água, se acomode e nos acompanhe nesta jornada ufológica. No episódio de hoje, vamos entender o que os novos documentos desclassificados de 2026 pelos Estados Unidos contribuem com a ufologia. Logo depois, pousamos em solo brasileiro. O ano de 2026 está sendo atípico para o sul do Brasil, o que justifica a onda de avistamentos em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul nos últimos meses? E para finalizar, vamos trazer nossa análise sobre o suposto evento ufológico ocorrido em Campo Largo, Paraná. Fique com a gente, porque o episódio de hoje está imperdível. Olá, bem-vindo ao nosso podcast, que hoje inicia sua nova temporada, com muitas novidades. Nós teremos gravações em estúdio, teremos gravações externas, iremos em locais onde acontecem avistamentos de OVNIs, iremos nos locais onde houveram relatos de avistamentos, visitaremos lugares onde estão sendo pesquisados, onde ocorrem eventos, conversaremos com testemunhas, conversaremos com profissionais ligados à ufologia. Então será uma temporada formidável, sensacional, com muitas novidades. Meu nome é Luiz Prestes Júnior, eu sou ufólogo, trabalho na equipe do Grupo de Pesquisa Ufológica de Santa Catarina e estarei aqui com vocês durante essa temporada comentando fatos, eventos, trazendo informações, trazendo relatos, conversando com profissionais de outras áreas, outros pesquisadores, testemunhas. Então nos acompanhe nessa temporada, será um episódio por semana e será muitas novidades. O que os relatórios desclassificados recentemente pela inteligência americana revelam? Não estamos mais falando apenas de fotos borradas de civis, estamos falando de dados telemétricos. Os documentos trazem relatórios de sensores multiespectrais, leituras de radares de aviões militares, como o FA-18 Super Hornet, e relatos de pilotos altamente treinados que descrevem esses objetos realizando manobras que quebram as barreiras da nossa física clássica. Acelerações instantâneas de 0 a 20 Mach, ou seja, 20 vezes a velocidade do som.
a ausência de superfícies de controle aerodinâmico ou sistemas de propulsões visíveis. O que nós, ufólogos, pensamos sobre isso? Nós, primeiramente, defendemos um rigor científico nas pesquisas. Então, quando o Pentágono libera um lote de arquivos, nós não olhamos somente a notícia, olhamos as entrelinhas. Existe um esforço de disclosure, revelação, mas ele vem em conta-gotas. Por que agora? Seria uma preparação psicológica para a humanidade ou uma cortina de fumaça para testes de tecnologias militares e hipersônicas de potenciais rivais? A desclassificação americana nos dá respostas, é verdade. Mas planta duas perguntas para cada resposta entregue. E essa onda de transparência institucional acabou gerando um reflexo imediato no comportamento público ao redor do mundo. As pessoas perderam o medo de relatar o que vem. Olhando para o Brasil, e especialmente para a região sul do Brasil, tivemos relatos consistentes nos 3 estados do sul. Eu vou relatar aqui Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que é a área onde nós mais atuamos atualmente. Em 2026 nós tivemos aí dezenas de relatos de avistamento de OVNIs, luzes estranhas no céu. No Rio Grande do Sul, por exemplo, pilotos de aviação comercial voltaram a reportar luzes, realizando órbitas e trajetórias incomuns na rota próxima a Porto Alegre. Isso chama atenção porque os pilotos eles têm total conhecimento, do que existe nos céus, eles têm total discernimento de identificar o que é uma estrela, o que é um satélite Starlink, o que é um meteoro entrando na atmosfera, outras aeronaves. Então, quando um piloto ele vem a público, ele vem em canais oficiais, ele vem relatar que avistou luzes no céu, e quando ele ainda informa que essas luzes estão acompanhando as aeronaves, elas estão circulando os seus aviões, elas estão voando acima ou abaixo, então isso torna-se mais evidente de que algo anormal acontece nos céus. Tivemos nos últimos anos uma onda de relatos com dezenas de pilotos de companhias aéreas diferentes, inclusive companhias aéreas nacionais e internacionais que operam aqui no Brasil e que relataram o avistamento dessas luzes, seguindo as aeronaves. Então, não eram luzes que estavam no horizonte, estavam cruzando o céu ponta a ponta. Como eu disse, os pilotos eles têm conhecimento de quando é um satélite, quando é estação espacial, quando é satélite Starlink, mas essas luzes elas estavam na linha de voo das aeronaves. Eram luzes que acompanhavam as aeronaves em paralelo, ou circulavam a aeronave, iam para frente e para trás, aceleravam, desaceleravam, cruzavam a frente das aeronaves. Então isso demonstra, corrobora que algo de anormal está acontecendo em nossos céus. Apesar de que alguns críticos e alguns detentores de que nada de anormal acontece nos céus vieram dizer que se tratava de satélites Starlink, mas o que chama atenção no relato desses pilotos é que essas luzes não estavam acima deles na atmosfera, ou o trenzinho de satélites Starlink, uma luz passando atrás da outra. Há aí na internet vídeos de pilotos até que eles filmam chuvas de meteoros, Então, não, essas luzes relatadas por eles acompanhavam as aeronaves. Estavam lateralmente aeronaves, voando por cima, abaixo. Então isso chama atenção. Esse ano, como eu disse anteriormente, voltou a ter eventos nesse primeiro 6 meses. Estamos em junho e o mês de junho estourou o número de avistamentos. E nas rotas aqui do sul do Brasil em direção a Porto Alegre, há diversos relatos desses pilotos com essas luzes que voltaram a perseguir aeronaves. Em Santa Catarina, por exemplo, a nossa equipe do Zipusk
recebeu dezenas de vídeos vindos da região de Joinville, do Planalto Norte, da região do Alto Vale, região de Blumenau, região de Florianópolis, região da Serra, lá, vamos falar assim, a região de Urubici. Então, de várias regiões do estado com luzes estranhas no céu, esferas luminosas, né? Esferas luminosas se deslocando pelo céu e fazendo curvas de 90 graus em altíssimas velocidades. Esferas luminosas voando sobre casas. Nós também tivemos o avistamento de objetos discoidais, né, aqui no litoral norte. Pessoas nos ligando 2, 3 horas da manhã, eu recebendo ligação de madrugada de moradores ali da região de Itapema até Itajaí, relatando que havia luzes sobre o mar, haviam esferas luminosas avermelhadas voando sobre o mar em alta velocidade. Então o número de relatos é muito grande. Infelizmente, muitos desses relatos não são acompanhados de imagens, né? Nós temos fotos, temos vídeos de muitos desses avistamentos, porque as pessoas no momento estão com seus celulares, conseguem registrar a foto, ou uma câmera de segurança conseguem registrar o evento, mas muitos desses relatos eles são apenas visuais, são testemunhais, né? Como é a ufologia, muitos dos relatos eles não têm a imagem, o vídeo, né? Então eles são relatos que foram visualizados pelas suas testemunhas. Então esse começo de 2026 até agora, nós temos um incidente muito grande de avistamentos. E no mês de junho agora já começou bombástico, né? Nós temos aí dezenas de relatos. Eu estou recebendo nos meus contatos aqui, rede social, no meu Instagram, no meu WhatsApp, vídeos aí de várias partes do país, de pessoas mandando para analisar os vídeos porque avistaram esses objetos. Então são objetos cilíndricos, são objetos discoidais, são objetos esféricos, né? Esta semana mesmo eu analisei um vídeo de um objeto cilíndrico que foi filmado em Goiás por 3 pessoas diferentes. As 3 me enviaram esses vídeos. Nós verificamos o deslocamento deste objeto, que ele deslocou-se boa parte do céu e foi registrado pelos celulares dessas testemunhas. Nós verificamos rotas das estações espaciais internacionais e a chinesa, satélites Starlink, rotas de aviões. Então nós descartamos tudo isso e quando analisamos o vídeo, identificamos que não havia sinais de propulsão ou as luzes de navegação de uma aeronave, e o objeto era cilíndrico, né? Então neste relato nós tivemos a imagem, então a gente podemos analisar a imagem e identificar que se tratava de um objeto voador não identificado. Nós não conseguimos reconhecê-lo como algo conhecido, né? Mas há outros eventos aqui de pessoas que nos relataram esferas luminosas, né, voando sobre as casas, voando sobre o quintal da testemunha, e ela não conseguia registrar. Mas aquilo é riquíssimo de detalhes: local, direção, a data, a hora, como aconteceu. Então uma riqueza de detalhes, né? E quando a gente foi nesses locais, vou citar, Jaraguá do Sul teve eventos, Joinville teve eventos, Guaratuba, no litoral paranaense, teve esses eventos. Em Itajaí também nós tivemos relatos desses eventos, e quando nós fomos conversar com as testemunhas, eles nos relataram esses dados, e posteriormente nós fomos conversar com vizinhos, com outras pessoas da região, e eles também relataram o avistamento dessas luzes. Então
nós percebemos que não foi algo isolado, né? E também confirmamos que não houve uma comunicação prévia entre essas pessoas, até porque nós fomos em locais diferentes, nós certificamos que as pessoas não conheciam uma às outras, né? A nossa pesquisa ela é aleatória, então nós não, lógico, a gente pergunta para a testemunha se mais alguém viu, e geralmente ela fala, minha vizinha viu, meu colega ali viu, tá? Mas nós também vamos em outros locais, né? A gente vai lá num bairro vizinho, uma certa distância, perguntamos para outras pessoas, ela conhece a tal pessoa, conhece fulano, ciclano, beltrano, não conheço, avistou algo no céu, sim, avistei. Então a gente consegue fazer esse levantamento através desse relato, e são relatos, né? Muitos deles não tem a prova ali. Então nós temos que fazer essa pesquisa de campo, esse levantamento, para a gente poder certificar deste fato. Também tivemos aí no litoral do Paraná vários eventos que estão sendo analisados ainda, né? Também houveram somente esse ano 12 eventos que foram validados como verdadeiros na região da Estrada Cornelsen, entre a divisa do Paraná e Santa Catarina, né? Então eventos que acarretaram em pane elétrica nos veículos, em todos os dispositivos eletrônicos dentro do veículo. Então apagou o carro, apagou o celular, apagou a lanterna, apagou o telefone, tudo. E depois de um certo tempo tudo volta outra vez. As pessoas também avistam luzes durante a estrada. Dentro desses 12, 4 deles, 4 testemunhas, elas foram perseguidas por esferas luminosas sobre a estrada, né? Outras foram relatos de avistamentos de luzes, objetos cortando a estrada. E nós temos também o registro fotográfico de um desses objetos. Então isso daí ele está em análise, mas nós entrevistamos a pessoa, nós conversamos com ela, nós validamos o que ela falou. Então a gente identificou que realmente algo aconteceu, algo está acontecendo. Inclusive nós estamos iniciando uma nova fase de pesquisas ali na região. E nessa temporada ainda nós vamos trazer aí em primeira mão para vocês um episódio especial sobre a Estrada Cornelsen, né, trazendo a entrevista com testemunhas, com imagens da estrada. É um episódio muito especial. Ele está finalizando a edição dele, então vai ser aí os próximos capítulos, vai ser especial sobre o caso Cornelsen, né, o que nós sabemos hoje, desde o começo até hoje. Então é bem interessante, nós vamos trazer. Como pesquisadores, eu como ufólogo, eu preciso filtrar, né? Vamos citar aqui o ano de 2026, quase todo mundo tem um celular com zoom digital potente, uma inteligência artificial de tratamento de imagens no bolso, né? Hoje o celular ele consta com boas câmeras, inteligência artificial, então é possível se fazer tratamento de imagens. Agora, isso é bom ou é ruim? O que eu percebo, né, que a gente percebe muito, que muitas pessoas até possuem um smartphone bom com uma boa câmera, mas eles não sabem fazer o ajuste da câmera, né? Então nós sabemos que principalmente fotos noturnas, mesmo que o teu smartphone seja de ótima qualidade, se ele não for ajustado para aquele ambiente, ele vai tirar fotos com falso positivo, né? Aquele ditado é uma faca de dois gumes. Então nós recebemos muitos relatos, mas a quantidade de alarmes falsos é muito grande. Muitas dessas fotos, desses vídeos que nós recebemos, eles são satélites Starlink, são drones de mapeamento agrícola, são drones de pulverização para uso na agricultura, balões meteorológicos, reflexos na lente, os famosos lens flare. A pessoa lá, testemunhas, nós
tiram foto da lua e aparece aquela esfera esverdeada ou avermelhada no canto da foto. Ou então eles estão filmando o céu, deslocando o celular, e quando passa por uma fonte luminosa surge aquele ponto de luz também percorrendo a imagem abaixo. Isso é interpretado como sendo um OVNI. E a gente percebe muitas vezes que quando a gente acaba analisando a foto e dando esse resultado à testemunha, a gente é questionado, as pessoas não gostam, as pessoas reclamam. Então, nosso trabalho também é complicado, porque nem sempre ele tem um retorno esperado pela testemunha. Mas nós temos que ter uma base científica, né? Nosso grupo, por exemplo, nós recebemos centenas de fotos e imagens mensais para análise. Nosso trabalho de análise é completamente gratuito. Tá? A gente analisa, a gente valida as fotos, os vídeos, e a gente devolve. Muitas vezes é demorado, tá? Porque é um trabalho que é gratuito, é um trabalho que é feito em nosso tempo livre, né? E a gente precisa ter assim um respaldo também. A gente não pode pegar uma foto, olhar e não, isso aqui é um OVNI, não, isso daqui não é, e depois numa análise futura descobre o contrário. Então algumas pessoas vêm nos reclamar que mandam uma foto, mandam um vídeo e acaba demorando tempo demais para a gente retornar, mas é porque é um trabalho gratuito, o volume é muito grande, entendeu? A gente leva um certo tempo para analisar. Quando a gente identifica que realmente é algo verdadeiro, a gente acaba compartilhando com outros colegas que também trabalham com análise de fotos e vídeos, para a gente ter uma contraprova, uma segunda opinião. Então isso demora um pouco para a gente poder fazer essa tratativa. Esse trabalho, que eu lembro, é voluntário, né? Então houve casos, tá, infelizmente, de pessoas que nos mandaram fotos e vídeos para análise. Nós validamos como sendo uma foto verdadeira, de que o objeto ali registrado se tratava de um OVNI, porque nós não conseguimos identificar o que era o objeto, ele não tinha características como algo conhecido, e a gente validou como verdadeiro. E depois eu mesmo recebi ligação aí de editoriais de jornais, aí nos canais de televisão, pedindo para validar essa foto, né, fazer uma validação, porque a pessoa estava vendendo essa foto. Então não foi uma ou duas vezes. Então aproveito aqui esse espaço para falar que pedimos desculpas. A gente tem algumas reclamações de pessoas que nos mandam material para análise e reclamam porque demorou, porque a gente não analisou, porque não demos o resultado como eles queriam. Nosso trabalho é voluntário. Tá? Nosso trabalho é voluntário. Quando nós vamos nos deslocar a campo para fazer pesquisas de campo, muitas vezes o custo é custado por nós mesmos, né? Então é um trabalho que muitas vezes é voluntário, um trabalho que é gratuito, tá? Então, devido a isso, ele acarreta um tempo maior para a gente poder entregar tudo, tá? Então, para vocês entenderem que nosso trabalho é sério, né? Nós procuramos dar um respaldo, um retorno assim que possível, mas a nossa equipe é pequena, nosso trabalho é voluntário, talvez a gente não consegue atender todos como a gente gostaria, mas é por uma limitação técnica, né? Uma limitação de custos também. E fechando o nosso episódio, vamos analisar o caso que foi um dos assuntos mais comentados e compartilhados nas redes sociais no Brasil e no mundo. O avistamento de Campo Largo, no Paraná, protagonizado pelo influenciador Mike Leão. Ele é um influenciador conhecido pelo trabalho de resgate de animais, alguém com presença ativa nas redes sociais. Não é um ufólogo procurando algo no céu, mas sim um cidadão comum no seu cotidiano. Mike relata que tudo começou à tarde, com barulhos muito estranhos na mata, uma espécie de vibração que parecia assustar os animais. Ao cair da noite, de 31 de maio, o cenário escalou. Ele olha em direção à serra e vê uma estrutura monumental de luzes coloridas, pulsantes, piscando intensamente no horizonte escuro.
No vídeo que ele gravou e que rapidamente bateu milhões de visualizações e viralizou no TikTok e Instagram, o pânico dele é palpável. Ele chora, fica nervoso, mostra as luzes piscando ao fundo. Ele chega a desenhar o que viu, um objeto discoide com um feixe vermelho no centro que sobrevoou sua casa. Gente, olha, é muito bonito. Vocês estão vendo? Olha. Ai, o celular não consegue aproximar, gente. Olha, mas é redondo. E tem muitas luzes em volta, gente. Vocês estão vendo isso, galera? Olha, eu não consigo aproximar mais. Gente, tá parado em cima. Gente do céu, o que é aquilo? Gente, ali não tem estrada, não tem serra, não tem nada, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu não sei o que é isso aqui, ó. A minha câmera não consegue focar. Olha, galera, estão vendo ali as estrelinhas? Gente, meu Deus, eu tô com medo. O que é isso? Gente, olha isso, é muito lindo, ó. Tem muitas luzes, gente, olha, não dá pra aproximar, o celular não consegue, tá muito longe da minha casa. Gente, olha, ele tá se movimentando. Vamos, Billy, vem. Ó. Senhor Jesus, gente, vocês estão escutando? Gente, eu tô entrando em parafuso. Vocês viram que é tipo como se fosse alguém engasgado, mas tá aqui do lado. Como se fosse uma corda arrebentando. Sabe, tipo, gente, quando tem uma corda puxando. Mas, gente, é muito alto. Agora tá aqui do lado. Meu Deus, eu tô morrendo de medo. E os animais estão bem tranquilos. Tipo, não tá assustando eles. Gente, não é possível. Vocês devem ter escutado no outro stories. É como se fosse um rosnado, mas parece uma corda esticando. Gente, eu não sei o que eu acabei de gravar, mas foi muito louco, tá? Gente, olha, eu vou mostrar pra vocês verem, ó. Não tem nada de equipamento na minha casa ligado, tá? Ó, tá tudo desligado. TV aqui, ó. Rádio. Não tem nada coisado, gente. Não tem nenhum som tocando, nada. Não é de dentro da minha casa isso, gente. É aqui fora. Gente, o que foi isso? Quando eu saio aqui no bambu e eu olho, eu consigo ver o formato, porque cobriu a minha casa inteira. Tipo, pega daqui até o bambu, então tem muito mais de 30 metros. Ele era um chumbo metalizado, parecia, sabe, solda de construção, mas aquelas bem boas. Mas era um metal que não tem brilho, era bem fosco. Daí embaixo tinha um círculo mais ou menos desse tamanho aqui, dessa proporção, que tinha algo... Porque passou totalmente apagado, não teve um barulho, não teve um vento, não teve nada, nem um pio, gente. Assim, é extremamente silencioso. Ela passou aqui, ele, né? Aqui em cima. E a parte de baixo, eu não sei explicar pra você o que é aquilo, porque não é fogo, não é energia, por exemplo. Aquela solda que você fala que não vai soldar. Não, esse buraco dentro dele tinha como se fosse fogo, mas não é fogo. Era um laranja, mas também não era tão forte ao ponto de clarear a minha casa. Mas era sei lá, gente, um plasma. Contudo, a ufologia científica opera sob o crivo da evidência factual e da eliminação de variáveis. Enquanto dados oficiais do Sindacta e da Força Aérea Brasileira confirmavam a ausência de qualquer eco de radar ou tráfego anômalo na região naquela data, investigadores de campo iniciaram uma meticulosa auditoria de terreno e identificaram a possível origem das luzes misteriosas, a Chácara Paraíso, também conhecida pelos eventos da Chácara Paraíso do Sol, um complexo de lazer e hotelaria localizado na mesma linha de visão da serra. Para validar a hipótese com rigidez científica e em conjunto com o proprietário da Chácara Paraíso, as luzes do local foram desligadas em transmissão ao vivo pela internet na noite do último sábado, indicando que o local onde o objeto foi filmado pelo influenciador é o mesmo local das luzes da chácara. Calma aí, deixa eu só arrumar minha câmera aqui, só um segundo, não desliga ainda não, tá? Calma aí. Deixa eu colocar minha câmera aqui bem próxima. Desliga a câmera aí, vamos fazer as lâmpadas aí, vamos fazer esse teste. Ao vivo aqui, vai. Tá, viu? São vários interruptores, então eu vou começar pela tua esquerda e vou lá pra direita. Beleza, combinado. Vamos lá. Tá, eu vou passar o celular aqui pra minha esposa porque eu vou lá desligar. Beleza. Vamos lá. Agora a gente vai ver se é as luzes ou não que tá aparecendo ali agora pra nós. Você tá com a senhorinha aí? Eu tô, é a mãe do Mike Leão. Do
O Mark é gente fina pra caramba, ele Gente já fina. esteve aqui como cliente e ele conhece o nosso camping, final de semana sempre tem campista. Domingo as luzes estavam normais, como sempre, os campistas saíram, eu não desliguei as luzes, ficou. Certo. E agora tem algumas. Tá apagando as luzes, tá apagando. Tá apagando as luzes aqui na câmera. Tá apagando. Falta mais 3 ou 4 lâmpadas. Pois é. Vai Isso apagando. aqui a gente tem. Só que não aparecia aqui pra nós. Pergunte se... Ó, tá apagando mais lâmpadas, ó. Tá apagando. Falta mais acho que 4 lâmpadas. Mas é deles mesmo. Sim, eles estão apagando todos, só tá ficando dos campistas. Beleza. Já te mostro ali. Realmente Olha, tá não sei se dá apagando. pra você perceber. Não tem nada a ver. Tem uma coloridinha de uma Kombi lá. ó. Isso, tem a luzinha da Kombi também do lado direito. Sim. Você tá conseguindo ver? Tô vendo perfeitamente. Ainda tem algumas luzes ainda acesas, mas. É do cliente, não tem como a gente chegar lá e falar que Tá. pode pagar, entendeu? Não, tá perfeito. Liga as luzes agora. Liga todas as luzes agora. Por favor. Tá, vamos ligar. Tá desvendado então agora, porque agora a luz que tá aparecendo nesse exato momento, pessoal, é a luz do camp, né? Isso aí. Tá acendendo, ó. Estão acendendo as luzes aí de novo, ó. Só que não é a luz que meu Só filho que viu, tá né? Não tem nada a ver. Então, é uma coisa, exatamente. A gente conseguiu só desvendar uma coisa, que essa luz é da essa chácara. luz é da chácara, entendeu? Isso, essa é da A gente chácara, conseguiu mas desvendar. Só que o que eu falei pra vocês Então. é que nós não... Contudo, a pesquisa de campo explica a origem das luzes na montanha, mas ainda ficam sem explicações o avistamento do OVNI que sobrevoou a casa do rapaz, o motivo pelo qual ele não tirou foto ou filmou objetos sobre sua casa, os sons estranhos que ele relatou em vídeo e demais fenômenos citados por ele.